Boa noite, pessoal. Graça e paz. Mais um dia estamos aqui para trazer uma reflexão com vocês, 29 de julho de 2025, sobre Isaías 58, 59. A gente começa hoje esse assunto e a gente estava falando em off aqui com alguns aqui da importância desse tema, da importância da mensagem desse capítulo 58 de Isaías, capítulo 59, tem a ver com 2 Crônicas 7:14, tem a ver com Deus falando com o povo reclamando porque Deus não estava atendendo oração, não estava ouvindo a eles estavam jejuando, orando, indo à igreja, mas Deus não estava ouvindo as orações do povo de Israel. E é uma situação semelhante à do Brasil. Estamos orando pela nação há anos e muito mais nos últimos anos, a partir da pandemia, temos orado, muita gente no Brasil, muitas igrejas, muitos pastores têm convocado o povo para oração, para jejum, mas nós esquecemos de outras coisas que 2 Crônicas fala. Fala de oração, fala de jejum, mas fala de converter dos maus caminhos. E eu não sei se a gente tem tido uma consciência clara do que é mau caminho à luz da Bíblia. E a gente vai estar vendo isso. O que é mau caminho para Deus? Pecado nos separa de Deus e impede Deus atender orações. Mas quais pecados Deus menciona na palavra? O que realmente é coisas que desagrada a Deus de maneira tão profunda, a ponto dele não ouvir orações de uma pessoa, de um de nós, de famílias ou de uma nação. Então, queridos, vamos para o tema, palavra de hoje. Abra sua Bíblia aí, começando com Isaías 58. Abra sua Bíblia aí, e esse estudo também tem um rascunho. Quem quiser, a gente posta aqui no grupo de quem participa da live, mas quem quiser também que a gente manda pelo e-mail para você. Tem um e-mail lá no canal do YouTube, lá tem o nosso e-mail, só você pedir que a gente envia. Então vamos para Isaías 58, e vamos para Isaías 58. Esse capítulo começa com a denúncia profética, que a gente chama. Deus dizendo para o profeta Isaías: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. A gente começa então com esse primeiro versículo, e a primeira coisa que Deus manda o profeta fazer não é orar, não é jejuar, não é ensinar o povo, falar sobre o povo, sobre oração e jejum. Pelo contrário, a gente vai ver o povo logo nos versículos seguintes falando que estavam jejuando e orando, mas Deus não estava atendendo. Deus levanta o profeta Isaías aqui para dizer para ele: Isaías, clama em alta voz, grita, brada como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Amados, o capítulo começa então com Deus mandando o profeta bradar para a nação de Israel, como trombeta, que gritasse, que bradasse, que fizesse levar a mensagem aos quatro cantos do país, de que anunciasse a eles o pecado e a transgressão que eles estavam praticando, cometendo, por isso estavam vivendo como estavam, por isso estavam sofrendo como estavam. 70 anos de cativeiro, já haviam voltado para a Palestina, mas continuavam vivendo errado, vivendo no pecado, e Deus continuava sem atender, sem ouvir o povo. Continuavam sofrendo, continuavam vivendo uma vida terrível. Não aprenderam com 70 anos de cativeiro, não aprenderam a temer a Deus, voltar para a palavra,
e continuavam com a religiosidade, iam à igreja, jejuavam. A Bíblia diz que eles procuravam a palavra, mas não obedeciam. Eu quero ler um pouco mais com vocês aí o texto do Isaías 58. O primeiro versículo, Deus manda o profeta bradar, a voz como trombeta, fazer a mensagem chegar aos quatro cantos da nação. Ou seja, se fosse hoje, Deus não estava mandando bradar como trombeta, estaria mandando bradar, gritar nas redes sociais, na televisão, nas igrejas, em todos os cantos, a transgressão do povo e mostrar a eles os seus pecados. E a pergunta que fica é: quantos líderes no Brasil será que estão ouvindo essa mensagem, essa palavra, e bradando com o povo, levando o povo a se conscientizar, mostrar a eles o que realmente é pecado? Como diz lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos. O que é mau caminho para Deus? O que é mau caminho para Deus? O que é pecado para Deus? Ou quais as condutas humanas que é pecado grave que Deus não atende oração? E nesse capítulo Deus vai mostrar quais são as condutas. Então o primeiro versículo fala o profeta, a voz profética bradando, Deus mandando bradar para o povo o pecado e a sua transgressão. Versículo 2, Deus começa a falar: eles me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça. Ou seja, parecem que têm prazer em conhecer os meus caminhos, praticar justiça, e não deixam o direito do seu Deus. E perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. Aparentemente, o povo estava indo na igreja, estava lendo a Bíblia, estavam procurando conhecer a palavra de Deus, conhecer a justiça, a verdade, aparentemente tinham prazer em chegar a Deus e estavam questionando Deus. E estavam perguntando: por que jejuamos nós e tu não atenta para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? O povo estava questionando a Deus pelo que eles estavam fazendo e jejuando, a nação numa situação calamitosa, o país totalmente destruído depois de 70 anos de cativeiro, sofreram tremendamente em nações estranhas como escravo, e agora volta para seu país, mas o país destruído. Mas o problema não era apenas o país destruído materialmente. O grande problema era o povo destruído espiritualmente. Irmãos, o nosso maior problema não é nossas dificuldades financeiras, materiais, familiares, sentimentais. O nosso maior problema é o nosso distanciamento de Deus. O nosso maior problema é a separação de Deus. É como estamos vivendo. E às vezes, como estamos vivendo, estamos separados de Deus. Às vezes estamos na igreja, às vezes estamos jejuando, estamos orando, mas Deus não tem como nos atender. E Deus vai responder para o povo aqui, porque não tinha como atender eles. Primeiro, vocês jejuam, mas quando jejuam, acham o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Ou seja, jejuava para satisfazer seus desejos, suas necessidades, para o próprio contentamento, para satisfazer seus propósitos. Quem sabe jejuava para Deus abrir porta na vida financeira, na vida familiar, no casamento, na área da saúde, na área profissional, enfim. Eles queriam que Deus abrisse portas para satisfazer suas necessidades materiais, queriam ficar contentes, queriam viver felizes, queriam felicidade, estavam procurando satisfazer seus desejos. E mais uma coisa, e ainda exigia de Deus todo o trabalho que faziam. Cobravam a ida na igreja, cobravam os jejuns, cobravam as orações, cobravam tudo. Faziam negociata com Deus. Não estavam fazendo porque Deus é Deus, porque ama a Deus, porque Deus é soberano, e nós, como filhos de Deus, devemos adorá-lo, servi-lo, amá-lo e estar a serviço dele. Estar a serviço de Deus, adorá-lo e glorificá-lo
e ser testemunha dele nesse mundo perdido, ser luz do mundo e sal da terra. Então, estamos aqui para trazer Deus ao mundo, e não para cobrar de Deus bênçãos e milagres. Mas a igreja de hoje, o povo de hoje, estava vivendo dessa maneira. Os de hoje também estão dessa maneira. Estão indo para a igreja, procurando a igreja para satisfazer desejos, para bênçãos, para coisas materiais. Mas o reino que precisa ser buscado em primeiro lugar não está sendo buscado. E esse era o problema do povo. Não estavam buscando o reino em primeiro lugar. O reino em primeiro lugar é Deus e o próximo. Aliás, o mandamento mais importante é: ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, os dois mandamentos mais importantes, Deus em primeiro lugar e depois o próximo. A geração do povo de Israel da época não era Deus em primeiro lugar e nem era o próximo. Era eles em primeiro lugar. Eles em primeiro lugar. A família deles em primeiro lugar. O grupo deles em primeiro lugar. Irmãos, isso não é cristianismo. Deus não é assim. O ensino para nós é Ele em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar e o próximo como a nós mesmos. E veja o que Deus vai dizer agora. Então, estavam orando, buscando a Deus e jejuando, mas não para glorificar o reino. Estavam orando e jejuando na igreja para ser abençoado, para ter resposta, satisfazer seus desejos próprios, suas necessidades próprias. E mais uma coisa, jejuando, buscando a Deus para contenda, debate, briga, ferir os outros com punho iníquo. Era isso que estava fazendo, versículo 4. Para contendas e debates jejumais, para ferir os outros com punho iníquo, ou seja, dar de dedo nos outros, dar de dedo, ferir com o dedo, ferir com palavras, ferir com palavra, com julgamento, com condenação, dizer que é melhor do que o outro. Ah, eu oro, eu jejum, a minha igreja, nós somos pentecostais, temos os dons do Espírito, somos melhores que vocês. Vocês são os incrédulos, não acreditam nos dons. Começamos a dar de dedo nos outros. E a gente olha para as redes sociais aí, é o povo cristão se matando uns com os outros. Não é isso que Deus está dizendo aí? E aí Deus está dizendo, e mais uma coisa, você jejuma para fazer ouvir a vossa voz no alto. Ou seja, para se aparecer, para querer ser melhor, para querer ser mais crente, para querer ser mais poderoso. Seria esse o jejum que eu escolhi, diz Deus, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, estenda cinza, estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? É esse o jejum, Deus está dizendo? Que você fica um dia sem comer, 24 horas sem comer, orando, jejuando, sem falar com ninguém, quem sabe joelho dobrado, saco, cinza, humilde naquele dia que está jejuando. Aí quando sai dali, sai brigando com todo mundo, já começa a brigar com os que estão dentro de casa, briga com os da igreja, briga com a liderança, briga com os outros irmãos, briga com os empregados, briga com o patrão, briga com todo mundo, briga com Deus e o mundo. É isso que Deus está dizendo. E aí Deus pergunta, é esse o jejum? Ele responde, não é esse o jejum que escolhi. Versículo 6, o jejum que eu escolhi é, solta as ligaduras da impiedade, ou seja, se liberte da impiedade. Impiedade, a pessoa ímpia, é aquele que conhece a palavra de Deus, conhece a verdade, conhece os mandamentos de Deus, sabe que tem que amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo a si mesmo, mas faz tudo errado. Conhece tudo, mas não pratica nada. Sabe de tudo, mas não vive nada. Pelo contrário, zomba de Deus, zomba de sua palavra, conhece, mas não obedece. Esse é o ímpio. E Deus está dizendo, rompa com a impiedade, rompa com a religiosidade falsa, rompa com o tipo de vida que conhece tudo, mas não pratica nada. Rompa com isso. Isso é impiedade. O ímpio é aquele que não tem piedade, não tem amor, não tem misericórdia, não tem compaixão, só sabe julgar, só sabe criticar, mas não sabe ajudar, não sabe botar o ombro debaixo da carga do outro. E aí Deus vai falar sobre isso. Então, se liberta, rompa com as ataduras da impiedade, as ligaduras, desfaça as ataduras do jugo, para de botar jugo nas costas dos outros, para de colocar fardo nas costas dos outros.
deixa livre quem está oprimido, despedaça todo o jugo, para de oprimir as outras pessoas, a começar das nossas famílias, começar da esposa, do marido, dos filhos, dos pais, dos irmãos, da família, parar de oprimir, parar de ser fardo e de botar fardo nas costas dos outros. É isso que Deus está falando, o jejum que eu escolhi é isso, se liberte do pecado, da impiedade, da religiosidade falsa, que conhece tudo e não pratica nada. Para de botar jugo nas costas dos outros. Para de oprimir os outros, despedaça todo o jugo. Reparta o teu pão com quem está faminto. Recolha na sua casa pobres e os que estão abandonados. E vista quem estiver nu. Não esconda da tua carne quem está necessitado. E aí Deus fala, aí eu vou responder a oração. Versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. Aí Deus falando de cura. Resposta de cura. Tanta gente querendo cura, mas às vezes desobedecendo tudo isso que está para cima aí. Quebrantando tudo que esse princípio que está para cima aí. E querendo milagre, querendo cura. E aí Deus está dizendo, faça tudo isso aí. E então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritará e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Novamente Deus repete, se você vai clamar e eu vou te responder, vai gritar e eu vou dizer, eis-me aqui. Quando você tirar do meio de ti o jugo, estender do dedo e o falar iniquamente. Parar de criticar, parar de julgar os outros, parar de estender o dedo, parar de falar pelos cotovelos, falar iniquamente. Às vezes falamos das pessoas sem nem conhecer a verdade. Alguém inventa uma história e a gente sai replicando aquela história, não sabe se é verdade, e a gente sai replicando por aí. É isso que Deus está falando. Se abrires a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, serás como um manancial de águas, cujas águas nunca vão faltar, e de ti procederão, e os que de ti procederem, edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de rotura e restaurador de veredas para morar. Então está aí Deus falando o que Deus esperava do povo. E ele conclui falando do sábado, que na época o povo judeu estava quebrantando. Deus tinha uma aliança com o povo, e dentro dessa aliança com o povo judeu era o sábado, um dia para Deus. Deus tinha dito que era o sétimo dia, era para eles descansarem, e também para cultuar, para buscar Deus, para compartilhar Deus com a família naquele dia, visitar pessoas, ajudar pessoas. Era um dia para Deus, 6 dias para eles e um dia para Deus. E a pergunta, nós hoje, amados, hoje a igreja cristã, o sábado é para o judeu, a igreja cristã, como Cristo ressuscitou no domingo e várias coisas aconteceram no domingo, a igreja cristã passou a observar como dia de guarda o domingo. E a pergunta é, e nós guardamos realmente o domingo? Tiramos o domingo para Deus? Tiramos o domingo para o reino? Tiramos o domingo para cultuar, para estudar com a família, para conversar com a família, ensinar a família, visitar pessoas, ir com a família, com os filhos, visitar pessoas, ensinar eles a conviver com pessoas, ajudar pessoas, enfim, viver a Bíblia uma vez por semana. Uma vez por semana, 12 horas ou 24 horas, tirando 8 horas para dormir, o restante aí para Deus, para a família e para o próximo. A pergunta é, o que temos feito? O que temos feito para Deus? É a pergunta para nós. O que temos feito? E a gente fica orando e jejuando e sem saber o que realmente precisa ser feito. Será que esse é o jejum? De ficar um dia
24 horas sem comer, ou até uma semana, tem gente aí que jejuma vários dias, e Deus está perguntando, é isso que eu estou buscando? Se termina isso aí, esquece dos outros irmãos, e esquece das outras igrejas, quer ser melhor do que os outros, desce a lenha nos outros, a língua nos outros, a pancada nos outros, critica e faz de tudo, e depois quer ter resposta de oração, meus queridos. E depois queremos resposta de oração. Então, queridos, eu paro por aqui hoje, vamos deixar o 59 para a próxima, e o 59 vai ser muito forte também. Deus vai mostrar outros tipos de pecado que o povo estava praticando, e a gente vai ver isso no próximo estudo, no capítulo 59. A gente para por aqui. E eu quero apenas ver se eu consigo fazer uma recapitulação rápida. A gente leu e comentou um pouco do capítulo 58, e o resumo da lição diz o seguinte: a primeira parte, a denúncia do profeta, 58:1. A segunda parte desse capítulo, a religiosidade falsa e o jejum hipócrita. Capítulo 58, versículo 2-5. Religiosidade falsa e o jejum hipócrita. E está aí no resumo todo o comentário sobre isso. A terceira parte, o verdadeiro jejum que Deus escolheu, versículos 6 e 7. Né? Libertação de oprimido, abandono do pecado, libertação do oprimido, quebra de julgos sociais, compartilhamento com os necessitados, acolhimento dos desabrigados e solidariedade com pobres e necessitados. E daí tem os textos no Novo Testamento sobre isso também. Quarta parte, o 8-12, as bênçãos que vai ter quem pratica o jejum verdadeiro que Deus ensinou aí. Romperá a tua luz como a aurora e trará cura e resposta de oração, direcionamento espiritual, restauração das pessoas e da família e da nação. Nos tornaremos reparador de brechas e restaurador de veredas. E o último assunto, o sábado e o prazer de Deus, ou seja, o dia de Deus. Voltamos aí a semana inteira os 7 dias da semana, não temos tempo para Deus. É bom que a gente reflita sobre isso. E o resumo está aí, que eu coloquei no grupo para vocês. Queridos, vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua palavra, por falares ao nosso coração, através do profeta Isaías, capítulo 58. Senhor, que essa mensagem tenha desafiado a mim e a cada irmão que está nessa live, os que estarão ouvindo depois esse estudo, que possamos estar sendo desafiados, incomodados, despertados pelo Senhor para aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Quem sabe estamos na igreja, vamos à igreja, cultuamos, oramos, jejuamos, fazemos tanta coisa, mas aquilo que o Senhor pede, aquilo que precisamos fazer, muitas vezes não estamos fazendo, Pai. Perdemos a visão do que é o reino de Deus, do que é ser filho de Deus, do que o Senhor espera do seu povo. Estudamos Isaías 58, mas o contexto desse estudo está no Novo Testamento, e o resumo da lição traz os textos do Novo Testamento. Tiago fala disso, o Senhor falou isso do Sermão da Montanha também, e vários outros textos. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, fala desse comportamento, de como a igreja deve ser. Senhor, nos ajude, nos perdoe, porque temos sido servos negligentes e inúteis. Temos sido servos negligentes e inúteis. Fazemos muitas vezes aquilo que não é para fazer, e aquilo que é para fazer não fazemos. Nos ajude. Ajude a voltar para a palavra, ajude a voltar para os princípios, ajude a voltar para as verdades da tua palavra. Não é a nossa verdade, não é a verdade das religiões, é a verdade de Deus na palavra. Senhor, nos tornamos uma nação religiosa, mas não uma nação cristã, não uma nação que conhece a Bíblia e vive a Bíblia. Não, precisamos voltar para a palavra. Acorda a igreja, acorda a liderança da igreja no Brasil, desperta os pastores, como estamos vendo o Senhor despertar, e a nossa oração é que o Senhor continue sacudindo a igreja, despertando a igreja, porque precisamos mais do que nunca voltar para a palavra, como esta de Isaías 58. Ouça lá que pastores, que lideranças, Senhor, volte para a tua palavra,
Volte para a palavra, Senhor, e leve o povo a voltar para a palavra, porque o Senhor tem promessas extraordinárias de restauração, de reconstrução da nação, e a nossa nação precisa de restauração, de reconstrução. Estamos caminhando numa nação destruída, cada vez mais afundada em todos os aspectos, e o Senhor está bradando para nós: olha, eu tenho restauração e eu tenho reconstrução, mas eu preciso de um povo que volte para a palavra, que vive a palavra e saia da religiosidade falsa, do cristianismo falso, do jejum hipócrita, e a gente volte, Senhor, para um cristianismo verdadeiro e autêntico à luz da Tua palavra. Obrigado por falares ao nosso coração. Continua falando, continua abrindo a nossa visão. Nós oramos e abençoamos cada um, em nome de Jesus. Amém e amém.